Então, pessoal, eu montei um circuitinho bem simples aqui para a gente operar com o JFET no LT Spice, tá? Então, eu coloquei aqui um resistor RD, a fonte VGG, um resistor de gate aqui ó, de 1 mega, uma fonte de 18, e daí o que eu quero fazer? Eu quero colocar um JFET. Como é que eu coloco? Eu venho aqui nos componentes, né? Se vocês têm aquelas bibliotecas instaladas, tá? Vocês procuram aqui por NJF, tá? É canal NJFET, tá? Então vocês vão ver que o símbolo é um pouquinho diferente, tá? A setinha não tá entrando bem no meio, tá entrando um pouquinho mais para baixo, mas esse aqui é o nosso JFET, tá? Então, colocado o JFET, dá um ESC, clica com o direito e vai em pegar novo MOSFET, tá? Aqui vocês vão procurar o BC245. Então, o JFET que vocês vão usar é o BC245C, tá? Então, escolhido esse cara aí, vocês depois cliquem em simular, vocês vão colocar aqui o ponto tran, né? Então aqui vocês podem colocar um tempo pequeno, 10 milissegundos, aí um time step de 1 micro já tá bom. O que eu quero mostrar nessa simulação, tá? Então vamos colocar para rodar primeiro. Eu gosto de colocar ela assim, a vertical. Eu troquei as cores aqui para deixar em branco, pessoal, vocês também podem fazer. Vocês podem vir aqui em Color Preference e aqui vocês cliquem no background e podem trocar a cor dele, tá? Pode ser do background, das cores, dos eixos, como vocês quiserem. É só arrastar aqui e colocar as cores diferentes. Eu coloquei aqui no background, antes era tudo preto, né? Tudo preto, tá? Eu deixei branco, que daí fica melhor para mim tirar as figuras também, e para vocês também, se vocês quiserem, tá? Ok? Então eu vim aqui ó, e fiz o seguinte, eu coloquei 0 no VGS, tá? Então eu tô com 0 de VGS. Então o que é 0 de VGS lá no gráfico? Então quando eu estou com 0 de VGS eu vou ter a corrente máxima, tá? Corrente máxima nesse circuito. Então, que é o nosso IDSS. Então eu posso vir aqui na simulação e medir o IDSS. Isso aqui, pessoal, a gente faria numa aula prática, tá? Vocês fariam lá numa aula prática, mas aqui a gente não está tendo aula prática agora, podemos fazer isso aqui via simulação, tá? Então quero que vocês tentem fazer aí também, tá? Então coloca 0 de VGS e coloca uma fonte VCC aqui e uma resistência, tá? O importante é o seguinte, eu quero que dê a corrente máxima. Então, esse resistor não pode estar limitando a corrente máxima, tá? Então eu tenho que ter mais ou menos uma ideia de quanto que é a corrente desse cara. Então a corrente mais ou menos desse cara aqui ó, é de em torno de 17 mili, tá? Tem que ter uma ideia. Então eu tenho que colocar de forma que quando esse cara aqui saturar, entrar na máxima, nessa tensão aqui mínima, quem esteja limitando a corrente seja o JFET, não esse resistor. Então esse resistor tem que ser pequeno, tá? Porque se eu colocar um valor muito grande aqui, quem vai limitar a corrente vai ser o resistor, tá? Então como é que eu faço? Pego 18 dividido por 300, tá? E esse valor tem que dar maior que os 17 mili, tá? Porque daí quem vai limitar vai ser esse cara aqui, tá? Então vou pegar a calculadora aqui. Então 18 dividido por 300 vai dar em torno de 60 mili. Então tá bem acima, tá? Poderia ser... Vou fazer o seguinte, eu vou pegar 18 dividido por 17 mili, que é a corrente que eu já sei dele, mas como isso teria que testar na prática. Se a gente não tivesse ideia nenhuma, daí teria que testar, tá? Vai colocando valores até que a corrente de dreno não varie mais muito, tá? Então isso aqui deu 1K. Então qualquer valor abaixo de 1K já funciona, tá? Então vou colocar em 500 aqui, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar para simular, tá? Então já simulou. Eu vou vir aqui e vou clicar nesse ponto aqui que vai dar a minha corrente a corrente de dreno, tá? Então deu em torno de 15,86. Então essa corrente aqui, pessoal, é o IDSS. Nunca vai dar exatamente aquele valor lá do datasheet, porque aqui ele tem temperatura, tem outras coisas que influenciam. Na simulação também tem uma temperatura fixa que foi colocado ali. Ela não varia, mas tem, tá? Então isso aqui é com 0 no VGG, tá? Inclusive, se eu trocar esse cara aqui, ó, eu vou colocar então 750 aqui, tá? Então aqui estava 15,86. Eu vou rodar a simulação, pessoal. Ele vai variar um pouco, mas não vai variar muito, tá? Tanto é que eu vou dividir pela metade, sei lá, vamos botar aqui 700, tá? Vou rodar a simulação. Então vai dar em torno de 15,04. Se eu baixar isso aqui para metade, ó, 350 e rodar a simulação, 15,04, foi para 16,5. Então eu dividi pela metade a resistência e a corrente ela não dobrou. Ela variou um pouco. Então ele é mais próximo de uma fonte de corrente do que de uma resistência. Então a corrente, ó, daí qual valor usa?
Pode ser um valor entre mais ou menos a média dessas medidas aqui. Então, pode ser um valor em torno aí de uns 16 mili, já estaria bom. Eu peguei nos exercícios o valor do datasheet lá, mas não quer dizer, tá? Não vai dar muita diferença. E agora, o que, que eu vou fazer? Como é que eu faço para achar o VP, tá? Então, o VP, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó, nesse VGG e vou começar a aumentar essa tensão. Vou colocar aqui o menos 1 volt, tá? Menos 1 volt. Olha o que aconteceu com a corrente aqui, já foi para 11, tá? Se eu colocar aqui, ó, menos 2 volts, tá? Já veio para 6, tá? E assim eu vou até chegar na tensão que eu colocar aqui que vai zerar essa corrente, tá? Então vou colocar aqui, ó, menos 4, já vou dar um pulo maior. Então vai dar, já está na ordem de micro, tá? E aqui que vem a dúvida, né? Pessoal, tá, mas quanto de corrente que é considerado zero, tá? Isso aqui não diz no datasheet em lugar nenhum, tá? Tanto é que ele vai até 6, tá? Se eu colocar aqui, ó, menos 6, tá? Ele vai ir até pico amperes, tá? Mas de micro para pico, para nós, não vai fazer muita diferença, tá? Vou mostrar esse cara aqui, ó, BC245, no datasheet, para vocês verem. Então, pessoal, eu quero pegar e mostrar agora o datasheet desse JFET. Só para mostrar uma coisa para vocês, ó, cliquei com o direito em cima, vai dar as informações. Esse cara aqui é o da Philips, tá? Então é o da Philips. Então vou pegar o datasheet do BF245C da Philips. Então, aberto o datasheet, pessoal, esse datasheet aqui, ó, da Philips. Então aqui, ó, ele serve para tanto o BF245A, B e C, tá? Eu estou mostrando mais esse transistor porque é o que a gente tem em aula no laboratório. Então, se vocês virem aqui nos gráficos, ó, pessoal, tá aqui, ó, curva característica do 245B e depois vem o 245C. Então, se vocês olharem aqui, ó, onde essa curva do ID pelo VGS toca o zero de corrente, aqui é o VP, tá? Então aqui está menos 5, menos 6 seria um 6,5, tá? Só que isso aqui está em mili. Então esse tracinho aqui é 1 mili. Então esse númerozinho ali, pessoal, já deve ser muito menos do que 1 mili, tá? Já está na ordem de micro, tá? Então não diz qual o valor que a gente usa. Mas qualquer valor aqui, ó, em torno de menos 5, menos 6, já está ótimo para nós, tá? E essa curva aqui, ó, mostra, ó, do BF245C, mostra a curva do ID pelo VDS, tá? Então tá tudo aqui, tá? E aqui ó, o nosso IDSS, pessoal, ele tá aqui, ó, mais ou menos, é em torno de 17 mili, tá? Eu acho que nos exercícios eu usei até 16 mili, tá? Não vai dar muita diferença, não tem problema, tá? Voltando para a simulação. Então, aqui, ó, se eu colocar menos 6, pessoal, já vai estar lá na ordem dos picoamperes. Beleza? Então, isso aqui é o que a gente faria numa aula prática, tá? Então, agora eu vou pegar e vou montar o circuito. Salva. Aqui, pessoal, eu já montei para vocês, não precisa mostrar a montagem, com os parâmetros já da simulação que eu mostrei no slide. Então, aqui nós temos uma fonte ó, de 1 volt, tá? Clicando aqui, ó, é 1 volt de amplitude, um resistor daqui de 1 mega na entrada, aqui mega escreve meg, né? Esse aqui seria o nosso RSig, tá? Aqui ó, é o nosso RG, então tem que clicar no nome aqui, ó, RG. Aqui nós temos o nosso RD, e aqui é o nosso RL, de 1.125K. Os capacitores eu vou mostrar na próxima aula, como é que calcula, que é a mesma forma do transistor bipolar, só que aqui eu coloquei um valor maior para ele não influenciar tanto. A fonte é de 18 volts, e esse cara aqui é o nosso VS, né? Tá? Aqui eu coloquei, com esse carinha aqui, eu coloco o nome para net, né? Então aqui eu coloquei, vou mostrar como é que coloca. Aqui então eu coloquei como sendo O, né? Porque daí depois ele vai mostrar VO, tá? Que é esse ponto aqui, ó. Aqui eu botei um G, que é o do gate. Aqui é o nosso VS, tá? Aqui é o VS, nesse ponto aqui, ó. E aqui, ó, pessoal, é o nosso VI, né? Então aqui, ó, eu vou chamar de I, que seria o nosso VI, não conectou. É o I. Então esse ali é o nosso VI, tá? Então aqui eu vou deletar esse cara aqui para mostrar desde o início. Então bota para simular. Aqui eu preciso saber quanto tempo vai demorar até todo mundo entrar em regime permanente, tá? Então eu vou colocar aqui um tempo maior, vou colocar aqui uns 500 mili, tempo para começar a salvar em 0, e aqui o passo eu vou colocar aqui 1 microsegundo, tá? E vou botar para simular. Então ele está rodando simulação, vai demorar um pouco.
Ok, feito a simulação, então, pessoal, eu gosto de deixar assim, né? Porque a gente consegue ver mais, valores, né? Ah, então, aqui, ó, o que que eu vou fazer agora que eu fiz a simulação? Eu vou pegar e vou mostrar aqui, ó, a tensão de saída, tá? E vou mostrar, vou adicionar aqui, ó, um plot, seleciono essa tela aqui, vou adicionar mais um plot pane, tá? E aqui eu vou colocar principalmente, pode ser a tensão VI, tá? E eu tenho que verificar aqui, ó, se todo mundo entrou em regime permanente, tá? Então, vocês vão ver que ele entrou rápido em regime permanente, ó. Logo ele já entrou, tá? Então, nesse caso aqui não teria problema, eu posso simular um tempo bem menor, tá? É bom olhar nessa parte de baixo aqui, ó, também. Olha aqui, ó, tem um transitóriozinho, tá? Esse transitório vai até mais ou menos os 400, tá? Então é bom a gente pegar um valor bem no final dessa simulação aqui. Isso que eu quero que vocês sempre tomem cuidado, tá? Isso geralmente acontece quando os capacitores são muito grandes até, tá? Eu posso usar valores menores de capacitores aqui que eles vão entrar em regime bem mais rápido, tá? Mas eu vou deixar esses valores aqui porque daí eles interferem menos na simulação. E a partir de 400 tá bom. Então eu vou vir aqui, ó, e vou salvar aqui, ó, time to start saving data, eu vou salvar a partir de 498 milli. Então ele vai me mostrar 2 milli na tela só, tá? E roda a simulação de novo. Então aqui, pessoal, agora eu estou mostrando apenas 2 milli, ó, então ele ficou de 0 até 2 milli. Então fica mais fácil de mostrar os valores, ok? Então aqui, ó, nós temos, aqui na entrada eu vou mostrar a tensão da entrada, que é 1 volt de pico, tá? Se eu mostrar aqui, ó, eu vou mostrar o meu VI, tá? Vocês vão vendo que o VI, pessoal, eu vou mostrar isso aqui. O VS, ele está em 1 volt de pico. E o VI, pessoal, ó, ele está em 499, ou seja, 0,5 volts. Ou seja, fez o casamento da impedância corretamente aqui, tá? Porque quando eu faço o casamento de impedância, as duas resistências da fonte e da entrada são iguais. Então a tensão vai cair pela metade, tá? Então isso aqui, ó, fez o casamento de impedância da entrada. Beleza. Agora, vamos olhar aqui a tensão de saída. A tensão de saída está em torno de 1 volt, conforme a gente tinha esperado, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui está a tensão de saída e eu vou colocar também a tensão de entrada, tá? E daí eu vou fazer assim, ó. Vou pegar a tensão da entrada e vou multiplicar por aquele ganho que a gente calculou, que é menos 1.061 vezes, tá? E vou mostrar junto, tá? Então, esse VO é o VO medido, e esse aqui, ó, seria o nosso VO calculado, a partir do ganho que a gente fez. Então, vocês vão ver que eles estão bem próximos. Aqui embaixo que tem um pouquinho de distorção, mas no geral ele está funcionando perfeitamente, tá? Posso até mostrar aqui se ele tem alguma distorção, vou mostrar se ele tem algumas harmônicas, FFT do VO, tá? Então, vou vir aqui, vou tirar do logaritmo, tá em linear. Então, vocês vão ver, e ainda posso, se eu quiser, né, multiplicar isso aqui por 1.4142, que é a raiz de 2, né? Porque os valores são mostrados em RMS. Então, eu multipliquei por esse valor para voltar para pico. Então, vai dar em torno daquele 1 volt e pouquinho lá da entrada. E esse aqui são valores de pico agora, tá? Então, nós temos 27 milivolts de amplitude de segunda harmônica, tá? Então, ele tem uma leve distorção, mas é bem pequena, tá? Tá tudo certo, beleza? Então, isso aqui está funcionando tudo beleza, como a gente queria, tá? Podemos colocar mais um plot pane aqui, plot pane, e vou mostrar aqui a tensão do dreno, por exemplo. Então, vocês vão ver, opa, essa tensão aqui, ó. Então ela ficou em torno de 10, ficou um pouquinho a mais do 9 que a gente tinha projetado, que é a tensão quiescente, a média dela teria que estar por aqui, ó, tá? Para mostrar uma reta aqui, eu poderia mostrar a tensão do capacitor, tá? Então nessa tela eu vou vir aqui, eu clicar aqui, ó, e essa aqui é a tensão do capacitor. Então o capacitor está bem grande, ó, ela não está variando, ele está carregado com a média. Então se a gente pegar a média da tensão do dreno, que é o meio da forma de onda, é a tensão do capacitor, tá? Então ele está funcionando adequadamente, beleza? Ficou um pouquinho mais de 9 por aquilo que eu falei, por causa dos parâmetros que a gente optou lá, não são exatamente os parâmetros usados na simulação, tá? Mas eu posso ajustar, eu já fiz isso, só que eu não quis mostrar agora porque não há necessidade, tá? Agora eu vou vir aqui e vou aumentar aquela tensão da entrada, vou botar os 6 volts de pico aqui, tá? Para mostrar para vocês o que acontece, tá? Então vai rodar a simulação. Vocês vão ver que aqui que acontece aquela distorção, né? Então, no tensão de pico do dreno, era para ser em torno de 13,5, né? Então, ele chegou então até os 13,56 mais ou menos, tá? Não vai passar muito disso. E a tensão aqui, ó, do dreno de baixo foi em torno de 4,200, tá? Que lá também era em torno de 4,200 que a gente tinha calculado.
tá? E daí o que acontece? Distorce a tensão de saída, olha aqui, ó. Distorce a tensão de saída, tá? Ele vai... então, se eu vim aqui agora e olhar as frequências, né, uma FFT da tensão de saída, vocês vão ver que ele deve ter enchido de harmônicas, tá? Deve ter, as harmônicas vão ficar muito mais pronunciadas, tá? Então, olha aqui, ó, vai aparecer lá agora segunda, terceira, quarta, quinta harmônica, tá? Que é essas distorções aqui, ó, tá? Então, terceira harmônica geralmente está associado a topo abaulado, tá? Então, esse topo aqui ficou meio achatado, isso aqui geralmente gera a terceira harmônica, tá? Quando esse lá está mais abaulado que o de baixo, ó, aqui está mais curto esse plano do que esse aqui. Isso aqui geralmente gera harmônica par, tá? Então, isso aí que é bom que vocês tenham esse feeling aí de olhar para essas formas de onda e saber mais ou menos que tipo de harmônica vai aparecer na saída, tá? Então, beleza, o circuito está funcionando, eu vou mandar essa simulação para vocês também, vocês podem dar uma brincada aí.